amiga, que isso, você tá aqui. E hoje você vai ouvir o relato do meu segundo parto. E eu estou grávida do terceiro. Gente, é que não dá pra mostrar. Eu não tenho barriga nenhuma, mas eu tô grávida do terceiro filho. E ele está gritando agora, o protagonista desse vídeo. Meninas, no meu segundo parto, se você não viu o relato do primeiro parto, tá lá no meu canal. Vai lá e vê a mulher. Tá bom? Pra você ver a diferença. Porque esse aqui, meu amor, eu falo que foi a jato. Entendeu? Eu falo que eu sou muito privilegiada. E eu espero que esse aqui eu quero que saia assim, ó. Cheguei e saiu. Mas o meu segundo parto, meninas, na gravidez do meu segundo filho, eu já sentia muitas dores. Foi totalmente diferente do meu primeiro filho, porque o outro foi uma gravidez tranquila, e esse eu sentia muitas dores, mas eu não tinha nada, placenta baixa, nem nada. Era apenas dores mesmo. E quando eu tinha, né, eu sentia muita dor. Mas não era uma dor de contração, era uma dor contínua, cólica e lombar. Mas não era igual a contração, porque a contração vai e volta. Eu falo que isso ali foi uma preparação pro meu parto. Sim, é o que eu falo. Minuto, pausa. Combinando. Pausa. Garota propaganda. Eu falo que foi uma preparação pro meu parto, né? Quando eu cheguei, gente, um belo dia, igual o segundo, só que dessa vez não era real. Falaram que eu ia fazer 42 semanas e eu ia ter que induzir. E eu falei, eu não aceito, eu não quero induzir como o primeiro, gente. Eu não queria, gente. Até hoje eu morro de medo de induzir, porque falam que dói mais. Eu não sei se é verdade, se é mentira. Mas eu nunca quis induzir. Eu queria mesmo parto totalmente natural, assim como o primeiro foi, né? E no dia que eu ia ter que ir pra maternidade, no dia, gente, que eu ia ter que ir pra maternidade, as bolsas estavam tudo pronta pra eu fazer a indução, eu comecei a sentir contrações, cólicas e dor na lombar. Se você não sabe o que é uma contração de parto, né? Cada mulher é uma mulher, mas as minhas foram todas assim. Eu comecei a sentir contrações, só que, tipo, tava tranquila. Eu sabia que eu ia ter que ir pra maternidade, então eu tava em casa, tipo que passando o tempo. Eu não queria ir, entendeu? Mas eu cheguei, eu me maquiei. Esse eu tenho alguns videozinhos que eu vou colocar aqui daqui a pouco. Eu cheguei, né? Falei assim, quer saber? Eu vou me maquiar. Eu me maquiei, eu coloquei uma roupa bonita. Tanto que eu parei maravilhosa nesse parto. Até um certo ponto. Mas eu fui maquiada, fui bonita. Quando eu cheguei na maternidade, elas falaram assim pra mim, amiga, você tá de 38 semanas. Você não vai ter que induzir nada, não, meu amor. E eu falei assim, eu falei, então, mas eu tô sentindo umas dorzinhas. Gente, tava muito leve, eu tava tipo assim. Vinha dor, fazia isso, exatamente isso. Tinha gente que tava com muita dor lá. E eu tava assim. Só que aí ela falou, então a gente vai fazer um toque, né? E vamos ver. Quando eu fui fazer o toque, meu amor, a médica olhou pra cara da outra, falou assim, eu não acredito não, Charlene. Aí a outra falou assim, que foi? Aí ela falou, eu acho que ela tá de 5 pra 6. Porque eu tava assim, gente, super tranquila, plena, leve. E aí a outra deu toque, falou, realmente, ela tá com 6. Tem umas que são privilegiadas. Eu falei, opa, eu vou parir sem dor. Vou parir sem dor, partão, imunizadão, sem dor, indolor. Iludida. A doutora me deu o segundo toque, que eu tava com 6 de dilatação, a minha bolsa estourou. Já me internaram, eu acho que a mente das pessoas que estavam lá já na minha frente, passei na frente e falou, que é? Essa menina nem tá com dor e tá sendo internada. Mas realmente, gente, eu tava com 6 já, e quando eu fui lá pra dentro, né, o que eu falei, do meu primeiro filho, eu não fiz movimentação, e do meu segundo filho eu também não fiz movimentação lá, mas eu já cheguei avançada, eles já me colocaram no cardiotoco. Foi a pior coisa da minha vida. Eu tava com dor, agora eu vou botar. Essa sou eu no cardiotoco. Eu tava com dor, eu tava respirando ainda, só que eu estava mais ansiosa, porque eu tava presa, não podia me movimentar, então eu fiquei muito ansiosa, aquilo ali me atrapalhou, porque a dor aumentou, né? E aí o que aconteceu? Começou 7,
Cardio, eu tô com no 7, gente, pelo amor de Deus. E aí eu queria fazer xixi. E eu não conseguia fazer xixi. Gente, eu não conseguia, era incrível. Eu tentava e eu não conseguia. E isso, a dor já tava um pouquinho mais forte, né? Eu tava com 8, se eu não me engano. E eu deitava assim, eu olhava pro céu. Tinha uma janela com árvores. E eu olhava e falava, meu Deus, me ajuda. Me ajuda. E que essa criança nasça logo. Gente, eu cheguei no hospital, não falei o horário. Eu cheguei no hospital com 6, era 5h30. Por aí, por volta de 5h30. E aí, tudo bem, olhar pro céu. E daqui a pouco eu falei, eu quero fazer xixi. Eu não consigo fazer xixi. E ela falou assim, olha, a gente vai pegar, você não pode. Eu tava com 8, eu acho, se eu não me engano. Ela falou, você não pode ir no banheiro agora, você já tá muito avançada. E aí eu tentei fazer xixi e eu não conseguia, gente. Eu fiz o cocô. Imagina a cena, eu sentada naquelas cadeiras que a gente faz o cocô, a lixeira embaixo. Meu marido com um sonzinho assim de água pra eu tentar fazer xixi. E eu fiz cocô e eu não conseguia fazer xixi. Gente, eu não conseguia fazer o xixi. E ela olhou pra minha cara e falou, é muito dolorido colocar agora, nesse estágio que você tá. Gente, eu vou coisar aqui minha barriga, que eu acabei de comer. Eu não tenho barriga não, mas eu acabei de comer, né, gente? Aí tá apertando um pouquinho. Uma sonda, entendeu? E eu falei com Deus. Eu falei, eu não aceito colocar uma sonda. Só que isso poderia atrapalhar o meu trabalho de parto, porque eu tinha que fazer xixi. E eu falei com Deus, eu não aceito colocar uma sonda. Eu não aceito colocar uma sonda. E eu deitei de novo, né? Eu não me lembro se eu fiquei em pé, acho não. Eu tava lá, fiz o cocô, andei assim um pouquinho, fui deitar. E eu deitei na maca e eu falei, Deus, eu não aceito, né? E começou. Me deu muita vontade de fazer força. E eu fiz a primeira força. Amor! Eu gritei no meu parto. Gritei pouco, né? Mas foi só na hora do bebê nascer, não? Foi só na hora dele nascer que eu gritei? Então, gente, eu me lembro que eu ficava assim, ai. Eu ficava até doendo. Aí eu falava assim pra médica, doutora, me perdoa por estar gritando. Só que meu marido falou que eu não tava gritando. Eu ficava, ela, não, fica tranquila. Fica tranquila. Você tá aqui, você pode ficar à vontade. Foi um amor, gente. Continuando aqui, aí eu fiz a primeira força, gritei. E não, saiu. E na minha mente, eu falei, meu Deus, quando eu fizer a segunda força, essa criança vai sair. E eu fiz a segunda força. E gritei com certeza. Nossa, ai meu Deus, só de imaginar 3 vezes que eu vou passar por isso. E a cabeça dele saiu. Gente, quando a cabeça dele saiu, eu senti o círculo de fogo, que eu não senti no meu primeiro filho. Talvez porque foi na banheira, foi debaixo d'água, eu não senti. Mas desse meu filho, eu senti o círculo de fogo, né, lá embaixo. E eu falei, na minha mente, falei, essa criança me rasgou toda. Essa criança me rasgou toda. E aí eu fiz a outra força e ele saiu, né? E aí tiraram a placenta. E a diferença, gente, foi gritante, porque eu tive meu filho 9 e alguma coisinha. Tipo, eu cheguei com 6 já, eu tive meu filho com 9. 4 horinhas de parto, né, praticamente. Foi super rápido. Claro que eu tive dor, mas foi um parto muito tranquilo, muito humanizado também, que me trataram muito bem em todos os momentos. E a diferença, o meu outro filho, como eu falei no primeiro vídeo, eu tive ele, fui pro hospital com 3, foi 2 vezes que eu fui pro hospital, mas pra ser internada eu fui com 3 pra 4, 11 e pouca da noite eu tive meu filho no outro dia, 1h58 da tarde. Então, tipo assim, a diferença foi gritante, realmente, né? E do meu primeiro filho, a médica falou que eu era pariteira. E é o que eu demorei pra caraca pra parir. Mas a diferença foi gritante pra mim. Tipo assim, eu falo que nesse meu segundo parto eu senti mais dor do que eu senti no primeiro. Mas no primeiro, no começo, eu senti, né? Mas no final, assim, eu senti mais dor do que o do primeiro. Mas eu digo que foi um parto rápido, tranquilo, né? Porque, assim, eu acho que quanto mais experiência você tem, mais tranquilo vai ficar, né? E esse eu respirava, eu tinha o controle, sabe? Eu tava muito consciente, eu não perdi a minha consciência. Tipo assim, eu tava no parto longe, não sabia que a médica tava falando comigo, mas eu tava ali presente. Eu sentia, eu respirava, eu olhava, eu falava com Deus, né? O meu cansaço não estava tão grande, eu tinha me alimentado no dia, né? Totalmente diferente do outro. Só que a diferença também eu senti muitas dores na amamentação. Eu acho que vou gravar um vídeo sobre isso. Mas eu sentia muitas dores na amamentação. E isso pra mim foi terrível, né? Mas em questão do parto, eu falo que eu fui privilegiada. E eu vou ter o meu terceiro. E claro que eu tô com medo de ser muito dolorido. Eu falo pra Deus que se for pra ser muito rápido, mas muito dolorido, eu prefiro esperar mais um pouquinho, sabe? Algumas horinhas a mais. Mas esse foi o relato do meu segundo parto.
E eu quero que você comente aqui quantos filhos você tem, se você já teve parto normal ou se o seu foi cesárea, né? E qual foi a experiência que você passou para que outras mamães também possam ser ajudadas com o seu comentário, tá bom? E não deixa de me seguir pra gente viver essa jornada, tanto da minha gravidez, da minha maternidade, quanto da vida de vocês juntinhas. Porque aqui nos comentários a gente fica mais próximas, não é mesmo? E é isso. Beijo, até o próximo vídeo.